Oi, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Muito bem. Nossa aula de hoje, matemática, ok? Página 69. Do que é que nós iremos falar hoje? Sobre prisma e pirâmides, ok? Alguns sólidos geométricos têm nomes especiais, né? Observe a seguir as pirâmides e os prismas. Muito bem. Na aula passada, nós estudamos, né? Sobre os poliedros, que eles são o quê? Sólidos geométricos que possuem partes planas. Sólidos geométricos, né? Que possuem partes planas e podem ser classificados em prismas e pirâmides. E eles são compostos por quê? Por faces, vértices e arestas, ok? A face, vértices e arestas. Um sólido geométrico é composto por faces, né? Que são as superfícies planas, que constitui o sólido, né? É os lados aqui, ó. Cada lado é uma face. A aresta é o segmento de reta, é a reta aqui, ó. Cada retinha dessa é uma aresta. E o vértice são as esquinas, né? Os pontos de encontro. Essa reta veio até aqui, que se encontrou com essa outra reta e foi para cá, ok? Até aí eu sei que vocês entenderam, porque alguns já estão me mandando as fotos das caixas. Porém, os poliedros, eles se dividem em prisma, que tem duas bases e as faces laterais são retângulos, né? As bases, uma base embaixo e uma base em cima. E ele se divide também em pirâmide, que a pirâmide tem apenas uma base. E as faces laterais aqui, eles são triângulos. Aqui tem duas bases, são retângulos, e aqui triângulos. Prisma, duas bases, retângulos, as laterais. E pirâmide, uma base somente, e as laterais são em triângulos. Olha aqui. Aqui nós temos o quê? O prisma, né? Porque ele tem duas bases, ó. A base de cima e a base de baixo. Base em cima, base embaixo, ó. Aqui então nós temos os prismas. De acordo com o formato das bases, os prismas são classificados em triangular. Triangular são quantos lados? 3, né? Quadrangular, olha aqui, ó, triangular. 3 lados, 1, 2, 3. Quadrangular, 4 lados. Pentagonal, 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Hexagonal, 6 lados, né? E assim sucessivamente. Conforme conforme esse slide que eu mandei aqui para vocês na última aula, ó. Os triângulos, quadriláteros, pentágono, hexágono, ok? Então, os prismas conforme os nomes, né, que eles recebem. Se é triângulo, quadrilátero, aí quantos lados eles possuem. Então, de acordo com a base deles ali, ó. Qual é a base dos prismas? Eles têm duas bases, né? Então, eles são classificados conforme a tabelinha que eu mostrei lá para vocês. Qualquer dúvida, vocês voltam lá no material adicional e imprimam, né? Aqueles slides, ok? Aqui,
Prisma triangular, nós temos base formada por triângulo, né? Quadrangular por um quadrado, pentagonal por um pentágono. O que é o pentágono? 5 lados. Hexagonal, quando falar para você que é um prisma hexagonal, ele é formado por hexágono. Heptagonal é formado, a base dele é formada por heptágono. E o prisma octogonal, a base dele é formado por octógono. Esta base aqui, ó. Essa base aqui é quadrangular, são 4. É um prisma de base quadrangular, tá vendo? Quando falar octógono, são 8, né? Muito bem. Falamos das prismas, né? Dos prismas. E agora vamos falar um pouquinho das pirâmides. Qual é a diferença dos prismas e das pirâmides? A pirâmide tem o quê? Apenas uma base, né? Olha aqui, ó. Uma base. E tá vendo o vértice aqui? Apenas, olha aqui onde se encontra as arestas, ó. Um único ponto de encontro da pirâmide, ó. O vértice da pirâmide, ó. As arestas vêm se encontram aqui. No único ponto que é o vértice, né? Da pirâmide. Ok? E elas têm uma base somente. Nós temos a pirâmide triangular, que a base é um triângulo. Nós não temos duas bases aqui em cima, ó. Quadrangular, a base é em formato de quadrado, né? Pentagonal, ó. 5 lados, ó. 4, 5. Mas é uma pirâmide. Apenas aqui o vértice aqui, ó. Um vértice aqui, ó. Tá vendo? Ó, onde eles se encontram todos aqui, ó. No vértice aqui em cima. Hexagonal. E assim sucessivamente também, ok? A base de pirâmide triangular possui 3 faces laterais. A base é triangular. A pirâmide quadrangular possui 4 faces laterais. Ó, 1, 2 aqui do lado, 3 aqui, 4 aqui. E a base é em formato de quadrado. E tem apenas uma base. Hexagonal, 6 laterais e a base é hexagonal, perdão. E pentagonal possui 6 faces laterais e a base é pentagonal. Ok? Então, aqui a gente contando as faces, são 6. Uma base. Certo? Aqui em cima delas, ó, não tem outra base como aqui. Estão vendo aqui? 2 bases, 1, 2. Na pirâmide, não acontece isso. Só tem uma base. Tem como deixar ela virada aqui, né? E ela ficar em pé, né? Muito bem. Olha aqui, ó. Prisma de base quadrangular. Nós temos o quadrado, né? Tá vendo? A base dele, ó. E o prisma de base, a pirâmide, perdão, é o triângulo, ó. Triangular. Então, aqui nós temos o prisma e a pirâmide. E aqui nós temos a base das pirâmides, a base triangular, pirâmide triangular, ó, 1, 2, 3, né?
Prisma triangular, 3 lados. A prisma triangular, 2 bases, ó. Tá vendo aqui? Uma base, 2 bases. Quadrilátero. A pirâmide são 4, né? 4 lados. E prisma quadrangular, quantos lados? Olha como tem 2 bases, ó. Uma base aqui em cima, outra base aqui em cima. Digamos que você vai colocar ele em pé. Tanto faz você colocar esse lado, né, embaixo, como esse. Ele ficará em pé. E a pirâmide? A pirâmide, se você colocar ela em pé, esse lado aqui, ele não vai firmar, né? Então, vai ficar só apenas uma única base. Então, pirâmide, uma única base, prisma, 2 bases, ok? E aí, voltando aqui no nosso livro, no Mão na Massa, diz assim: observe novamente os 2 grupos de sólidos e complete as frases a seguir, para vocês observarem isso aqui, ó. Quantas bases tem pirâmide? Quantas bases tem o prisma? Prisma, 2 bases. Pirâmide, uma base. As faces laterais das pirâmides têm forma de triângulo. Tá vendo? Triângulo. E do prisma, retângulo. Diferentemente dos prismas, as faces laterais das pirâmides se encontram em um único ponto, denominado vértice. Então, foi como eu falei para vocês, essa face, eles se encontram apenas aqui, ó. As faces, elas vêm e se encontram nesse vértice aqui, ó, da pirâmide, ó. Um único ponto, certo? Os prismas têm 2 bases iguais, enquanto as pirâmides têm apenas uma. As bases das pirâmides e dos prismas são polígonos. O que são polígonos, gente? Eu passei para vocês nos outros slides, na outra aula, certo? Vários objetos e várias construções lembram sólidos geométricos. Observe as construções e os objetos a seguir. Eles lembram prismas ou pirâmide? Complete as frases com prisma ou pirâmide para responder a essa pergunta. O Museu de Arte de São Paulo lembra um prisma, né? 2 bases, ó, uma em cima e outra embaixo. A torre a seguir lembra uma pirâmide, uma base somente. Certo, crianças? Caiu meu livro. Sempre derruba alguma coisa, né? Ok? Vocês entenderam? Sobre o prisma e pirâmides? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Beijos, beijos, beijos no coraçãozinho de vocês. Eu vou passar um próximo vídeo para não ficar muito extenso para vocês. Sobre planificação. É muito simples também, ok? Beijos, crianças!